e o que viralizou ontem, a gente já falou, uma juíza viralizou nas redes sociais após um tratamento bastante cordial ao custodiado em uma audiência. Uma juíza, ela viralizou ontem, né, após o deputado federal Nicolas Ferreira, que é do PL de Minas Gerais, compartilhar um vídeo em uma audiência de custódia no seu perfil, o X, né, antigo Twitter. Nas imagens, a magistrada pergunta ao custodiado Luan Gomes se ele está com frio. Na sequência, ela pede para tirar as algemas dele e pede para que tragam um café para aquecê-lo. Na web, o tratamento cordial ao preso, né, dividiu a opinião dos internautas. Aspas, nem minha mãe me trata assim, disse um usuário. Isso se chama empatia, humildade. Por isso, muitos hoje estranham quando ver uma atitude dessas, disse outro comentário. E você em casa, que está ouvindo o nosso Jornal do Meio-Dia, o que acha? Imagem e áudio pra gente. Vini. Gravando em silêncio. Audiência de custódia realizada no dia 10 de janeiro de 2024. Custodiado o senhor Luan Gomes. Senhor Luan, o senhor tem 20 anos? Isso. O senhor está com frio? Tem que tirar as algemas dele, tá? Agora que é audiência não pode ocorrer com réu com alguém. Seu Fabiano fica de conversa, não presta atenção. Viu? Tá gravado. Tá gravado, mas foi só batido. Não. O senhor tá com frio, senhor? Desliga o ar-condicionado, por favor. É isso, vou pegar lá. Pega um café pro seu Luan. Eu não vou fazer audiência com ele por ele mesmo. Pega um café lá pra ele. Vou pegar ali uma coisa para o senhor se esquentar, senhor. Tá indo pegar, viu? Calma que tá chegando. Para quem tá nos ouvindo, só explicando, tá? Eu quero. O senhor tá com frio, doutor? Eu também tô com frio. É porque ele pega aqui direto. Não, pelo amor de Deus. Desligou? Não. Agora o senhor não tem nenhuma roupa ali, como um casaco, alguma coisa assim, o senhor gosta de se esquentar, não? Lá dentro daquela roupa que a gente tem. Eu vou dar meu terno pra ele, senhor. O senhor vai dar seu terno? Tá bom. Aí, não. Aí, o senhor toma um cafezinho para o senhor se esquentar. Pronto. Quando o senhor parar de tremer, a gente continua a audiência. Melhorou um pouco, seu Luan? Melhorou, senhor. Pronto. Tá. O senhor é casado? Muito bem. Tá aí para quem acompanhou o vídeo, quem assistiu, quem nos ouviu também. Teve a oportunidade de entender, né, aquilo que a gente narrou no início. O mais importante de tudo, né, acima de tudo para o senhor e a senhora que está ouvindo a gente em casa, assistindo o nosso Jornal do Meio-Dia, entenda que quando isso é um corte, tá? Acima de tudo é importante lembrar que isso é um corte. O contexto, ele é de fundamental importância para a gente ter qualquer noção do fato e até às vezes em trazer no comentário, tá? Eu trago esse exemplo aí para vários outros, porque esse é um corte. Mas o contexto, ele é importante, porque a gente não sabe qual era a intenção da juíza, qual era o objetivo, mas é claro, nosso objetivo aqui é estimular o debate. Vamos ouvir o que a esquerda e a direita têm a comentar sobre esse fato. Eu começo com você, Débora. Bom, infelizmente, a gente vem observando atitudes por parte de pessoas que deveriam zelar pelas leis, pelo bem-estar do cidadão de bem. Um comportamento que não é que eu estou dizendo que ela deveria ser hostil com o detento, até porque eu nem sei qual foi o crime que ele cometeu, mas está lá na condição de detento. Quer uma roupa para se aquecer? Tire as algemas. Qual é a mensagem que a gente assistindo um vídeo desse tem?
É que o crime compensa? Será que quando esses vão pro seio da sociedade, que vão cometer ilícitos, eles também são tão cordiais com as vítimas, as verdadeiras vítimas, que somos nós, que estamos aí o tempo todo correndo o risco de ser assaltado, de tomar um tapa na cara ou coisa pior, por conta de um celular? Quantas pessoas não já perderam a vida por conta de um celular? Então, assim, repito, não é que eu defenda que ela seja grosseira ou distrate. Não. Agora, achei um excesso por parte dela. Quer um cafezinho para se aquecer? Será que ele vai ter medo de cometer outro ilícito? Não. Tão bem tratado dessa forma? Então a gente fica assim, meu Deus. Será que se fosse um cidadão de bem lá nessa condição, seria tão bem tratado dessa forma? Fica essa indagação, né? É isso, Nerisvaldo, essa situação, essa pauta envolvendo o rapaz do vídeo, o qual aparece, essa situação, na verdade, é um complemento da minha crítica qual eu fiz ao sistema prisional nessa semana no que diz respeito à questão da saída temporária apelidada de saidinhas. Falta humanidade dentro do sistema prisional. A gente precisa entender o sistema prisional como parte da nossa sociedade e não fechar os olhos para os crimes de violação dos direitos humanos que acontecem dentro do sistema prisional. Ponto. Dito isso, é importante lembrar ou se perguntar, para quem não sabe, o que é uma audiência de custódia. A gente precisa conceituar. Conceituar é dar nome, é entender o que significa determinados elementos dentro da nossa sociedade, e isso dentro da legislação é muito importante. Audiência de custódia é um ato do direito processual penal, em que o acusado por um crime preso em flagrante tem direito a ser ouvido por um juiz ou juíza, como na pauta, de forma a que este avalie eventuais ilegalidades em sua prisão. Dito isso, outro ponto importante da audiência de custódia é que ela não pode acontecer com o réu algemados. Quem diz isso é a nossa legislação. Ela não fez nada demais naquele sentido em pedir para retirar as algemas. Ela apenas está seguindo o rito da nossa legislação. Outro ponto importante é que se a audiência de custódia está acontecendo com aquele réu, é porque o mesmo ainda não foi julgado. Inclusive, a audiência de custódia é o momento que o juiz ou a juíza vai deferir se realmente a prisão dele se sustenta ou aquela prisão foi ilegal ou não tem base jurídica para ele permanecer preso. Um fato que não tem na matéria e seria muito importante era saber exatamente qual foi o delito, o ilícito que ele cometeu. Mas se ele está diante de uma audiência de custódia, está se respeitando o devido processo legal. O que eu disse no início do meu comentário, eu volto a repetir, é preciso ter humanidade, como essa juíza teve. Caso a gente tivesse mais profissionais dentro do sistema prisional, dentro do sistema judiciário, de maneira humanizada, talvez a gente não estivesse sofrendo tanto com problemas relacionados à segurança pública, porque a gente precisa entender que os problemas complexos relacionados à segurança pública da nossa sociedade começam também dentro do sistema prisional. Não é por acaso que no início dos anos 90, disse isso no início da semana em outra pauta, nos meus comentários, volto a repetir, sou repetitivo mesmo como forma das pessoas entenderem o contexto histórico dos fatos, que o PCC surge no início dos anos 90 diante da barbárie aí da questão do Carandiru, da chacina do Carandiru. Ou seja, a violação dos direitos humanos provoca o surgimento de organizações criminosas. Ou até quando a gente vai insistir nessa narrativa do olho por olho e dente por dente? A gente não vai conseguir avançar na nossa sociedade. Um erro não justifica o outro. É claro que a gente gostaria que esse tratamento que a juíza deu ao réu, que é o nome correto a chamar aquele indivíduo, até porque ele ainda não foi julgado, assim como vários outros negros e pobres que estão encarcerados no nosso país e não tiveram o direito justo de um julgamento, não tiveram o direito justo da defensoria pública, deve ser chamado. Antes de qualquer julgamento, a gente não pode condenar ninguém. A gente precisa respeitar o princípio da presunção de inocência. Ou se a gente tivesse um sistema prisional mais humanizado, talvez a gente não estivesse passando por tantos problemas. E volto a repetir, se a gente não avançar nessa lógica, a gente vai continuar perdendo essa guerra. E como eu ia falando e terminei mudando aqui o sentido do meu comentário, é claro que a gente, na condição de pagadores de impostos, como muitos gostam de falar, parecendo que paga os impostos indevidos conforme o seu consumo,
consumo. É claro que a gente gostaria de ter tratamentos como esse dentro dos serviços públicos, no atendimento na escola, no posto de saúde, na delegacia quando você vai prestar um boletim de ocorrência, mas não temos. Sabemos que o serviço público ele é deficiente, não tem esse mesmo tratamento, mas um erro não justifica o outro. Tá aí o meu posicionamento diante desse fato, e espero que situações como essa possam se repetir para que a gente avance no sentido mesmo da humanização, independente de qualquer juízo de valor, no que diz respeito lá, qual seja o ilícito que aquele rapaz de 20 anos tenha cometido. Eu não acredito. Posso? Deve, por favor, tô aqui no canto da parede. Não, é porque assim, quando o colega fala do olho por olho e dente por dente, é muito fácil a gente falar quando não é um ente da gente, ou quando não é a gente mesmo em determinadas situações. E, de fato, eu não acredito que a gente continuar tratando essas pessoas que cometem ilícitos, sim, como vítimas da sociedade, porque é preto, pardo, não vai resolver também o problema da segurança pública. Não vamos resolver nunca. Tá, tem que ter o tratamento devido? Concordo. Vamos construir, então, mais presídios, já que os que tem não é o suficiente para poder armazenar, né, tanta vítima da sociedade da forma que se merece, mas o que não dá é pra gente continuar passando a mão na cabeça desse tipo de gente, meu Deus do céu. Não dá, a sociedade, e vou dizer mais, ontem eu falei que nós estamos caminhando pra barbárie, e estamos de verdade, sabe por quê? A sociedade está cansada. Eu tô cansada de ver vídeos na internet de gente que nem pra audiência de custódia vai chegar, sabe, professor? Porque sim, as pessoas vão fazer justiça com as próprias mãos. Eu já tô cansada de ver vídeo na internet onde pessoas entram para assaltar e a população ali que tá presente no momento fica tão indignada que parte para cima. Recentemente teve a fala do Derrit, eu vou sempre estar falando dele aqui porque ele faz um brilhante trabalho à frente da pasta de segurança pública de São Paulo, e também é uma área que eu gosto muito, onde ele fala, é revoltante para o policial prender um cidadão que ele mesmo fala, já passei por isso, tô aqui solto. Então, assim, a gente tá caminhando para uma situação muito pior, justamente por passar a mão na cabeça desse tipo de gente. Ah, não, trata bem. Será que, de fato, a gente vai resolver o problema da segurança pública fazendo esse tipo de ação, tratando como vítimas? Não, cometer um crime sabendo que era crime e tem que ser tratado como tal. Eu penso dessa forma, que passando a mão na cabeça de criminoso, a gente não vai conseguir avançar nunca. É isso, queridos ouvintes, é importante a gente fazer algumas distinções do ponto de vista da legalidade. O rito legal que é seguido no nosso país é o rito da legalidade, até porque é um dos princípios da administração pública em qualquer instância. E ninguém aqui está passando a mão na cabeça de uma pessoa na condição de réu ou de apenado. O que eu defendo é que a legalidade seja seguida. Nesse exemplo em pauta, o qual estamos discutindo, é importante lembrar que a gente tem uma pauta para referenciar o que estamos comentando. Eu não vejo que a juíza tenha passado da legalidade. Ela apenas foi educada. O ato de ser educada, de ser gentil, agora é entendido como passar a mão. Eu não vejo dessa forma. Eu não acredito na narrativa que a gente vai conseguir superar os nossos problemas de segurança pública criando mais caos na nossa sociedade. A lógica do olho por olho e dente por dente, historicamente tem provado que é uma lógica fracassada. A gente não vai conseguir vencer. A gente só vai conseguir vencer com políticas públicas, com um Estado democrático de direitos, assegurando cada vez mais a legalidade diante dos processos. Caso contrário, a gente vai entrar no estado da barbárie mesmo. Mas a gente vai entrar no estado da barbárie por conta desses discursos fanáticos, os discursos que incentivam a violência com as próprias mãos. São discursos como esse que faz com que a gente caminhe para o estado da barbárie. Professor Rodrigo, o que é o estado da barbárie? Inclusive dessa aula no final do ano, nas minhas aulas de filosofia. Ela é uma aula sobre direitos humanos e eu coloquei no quadro os dois extremos. De um lado, o lado dos direitos humanos, e o outro lado, o lado do estado da barbárie. O estado da barbárie é o estado onde os direitos não são respeitados. Ou a partir do momento que a gente incita, que a gente defende ações clandestinas, ações que não estão pautadas na nossa legislação, a gente se aproxima do estado da barbárie. E dentro do estado da barbárie, é como eu disse, é olho por olho e dente por dente. E dessa forma, a gente não vai conseguir avançar. A gente precisa defender a legalidade dos processos
e assegurar cada vez mais o contraditório, a ampla defesa, para entender que o problema do sistema prisional é um problema histórico e ele está ligado a vários fatores dentro de uma conjuntura. Eu não acredito que aumentar o nível de repressão, de violência, vai resolver os nossos problemas. Infelizmente, eu ainda acredito que a principal arma nesse sentido, para tudo isso que a gente está discutindo aqui de modo geral, envolvendo o sistema prisional e a própria pauta do dia de hoje, que é sempre importante lembrar a nossa referência, é a educação. Nelson Mandela já dizia, a principal arma da educação, da sociedade é a educação. A gente precisa cobrar dos nossos governantes, e aí de fato a gente precisa fazer essa crítica, inclusive ao governo do estado da Bahia, que melhore os nossos indicadores na educação, para que a gente evite problemas lá na ponta. Essa ponta do iceberg lá é onde estoura todo o caos, que é dentro da segurança pública. Nerisvaldo Sobrinho, queridos ouvintes, e que nos acompanha nesse exato momento pelas plataformas digitais. Nerisvaldo, deixa eu só para eu fechar aqui, Bolt, eu vou tirar a barbaridade e vou colocar a emoção, né? Que o que eu sinto aqui é que parece que a gente tá a razão e a emoção falando. A gente já vive, na verdade. É isso, porque assim, às vezes a gente não seria a questão da falta das leis ou da lei funcionar ou funcionar só para alguns. Aí muitos da sociedade começam, às vezes, não pensar, porque assim, vivenciar um fato desse, eu lhe digo, imagine as pessoas que estão na rua e você vê alguém pulando o muro da sua casa, e aí depois de 2 semanas, aquela mesma pessoa volta e pula o muro da sua casa, mesmo tendo a ação da polícia. Será que não seria a questão das leis funcionar? Porque as leis no país, ela acaba não funcionando. Né? Que todos, né? Que se todos tivessem o mesmo tratamento que esse rapaz aí, o acusado, o custodiado, né? Teve. Isso. Mas a questão é essa, eu vi os comentários e 90% dos comentários vai na linha da Débora, que é a linha da razão, né? Quer dizer, a linha da emoção, você está indo mais na linha da razão, que é a lei, a linha da Débora é a linha da emoção, e a maioria vai na linha da emoção, porque muitos, né, fazem justiça com a própria mão, cansados de ver a justiça não funcionar. Será que aí a gente já aprofundaria um pouco mais o debate, né? Como a gente entraria na linha da educação, né? Desde quando o Nelson Mandela falou isso? Dentro de um contexto muito pior. É isso que é importante. Rapidinho. Só que o debate ele é mais profundo. Eu acho que é mais profundo, porque assim é fácil a gente. Só que quando você vê 90% do comentário que eu vi em umas 5 redes diferentes, né? Ou melhor, 5 sites você está sendo generoso quando você coloca 90. Eu colocaria aí 95. Mas é isso. É aí onde entra essa questão da emoção, porque o povo não aguenta mais. Não. E aí é onde entra aquele que é justo e come cadeia, viu? Eu já vi pessoas aqui... Só para resumir essa pauta, Débora, é isso. E de uma certa forma, eu até, entre aspas bem grande, eu até entendo as colocações da colega Débora, que representa nesse exato momento, diante dessa pauta, 90 ou 95% das pessoas pensam dessa forma, com a emoção, é claro, por conta das injustiças ou desse sistema de impunidade que existe no país. É fato, é compreensível, entre aspas, novamente, deixa as aspas abertas, quando a gente diz que é compreensível pensar dessa forma que a colega Débora pensa, e 90% da nossa população, por conta desse sistema de impunidade que acontece no nosso país. Uma justiça que muitas vezes tem 2 pesos e 2 medidas, certo? É compreensível nesse sentido, mas a gente não pode se apegar a esse fato diante dos fatos reais, porque a gente precisa entender, como eu sempre falo, dentro de um contexto histórico, dentro de todo um processo muito mais amplo, independente do lado A ou lado B que você pensa politicamente, certo? Ou a gente precisa entender a raiz do problema como um todo. Nessa pauta específica, eu acho que algo determinante era a gente saber qual foi exatamente o crime o qual esse rapaz cometeu, qual foi o delito que ele cometeu, até porque a audiência de custódia é um direito garantido constitucionalmente no Código Penal para possibilitar a ampla defesa. E eu fico imaginando, será que uma das maneiras da gente resolver talvez os problemas de segurança pública daqui a uns dias vai ser a solicitação para retirada da audiência de custódia? Inclusive, eu estava estudando de manhã essa pauta, já percebo que tem um movimento forte defendendo que se retire a audiência de custódia. Sim. Imagine, ou seja, em vez da gente tentar resolver os problemas da melhor forma possível, seguindo a legalidade, ampliando o campo dos direitos, a gente vai restringindo cada vez mais. E será que a gente vai conseguir vencer dessa forma?
Eu sou incrédulo nesse sentido. Por isso que eu acredito na legalidade do processo. E essa questão, quando a colega diz que só sabe quem sente na pele, com certeza, Débora, só sabe quem sente na pele. Quem sente na pele, naquele momento, está movido pela emoção. Talvez amanhã depois eu venha fazer tudo o contrário do que eu estou pregando aqui ao vivo agora para quem está nos assistindo pelas redes sociais ou nos ouvindo pela Nova FM, certo? Mas é importante lembrar que existe um marco referencial do que é certo e do que é errado. A partir do momento que a gente tem narrativas como essa, a gente contribui muito mais para retroceder do que para avançar. Exemplo disso são os países, entre aspas, ditos de primeiro mundo. Não gosto muito dessa expressão, mas vou utilizar agora, peço licença. Ou seja, prova disso são esses países que conseguiram avançar respeitando a legislação nesse sentido e não retrocedendo, cada vez mais retrocedendo do ponto de vista dos direitos do Código Processual Penal. Já imaginou, daqui um dia vão propor que não tenha mais o Código Processual Penal, que não tem o direito da ampla defesa? Será que é assim que vamos resolver os nossos problemas? Não, não vamos. Bolt Silva antes da Débora. Posso, Débora? Que o Bolt tá ali, chega a estar salivando. Antes uma pergunta, professor. Quando o senhor fala se eu souber responder, mundo, por gentileza. O senhor considera os Estados Unidos como país do primeiro mundo? Os Estados Unidos? Isso. A concepção de primeiro mundo é uma concepção relativamente política, porque foi uma construção no período da Guerra Fria como uma maneira de inferiorizar os países que naquele momento não estavam se desenvolvendo por conta da política de opressão do imperialismo provocada principalmente pelos Estados Unidos. Porque a partir do momento que eu reconheço os Estados Unidos como um país de primeiro mundo, a gente se pergunta, e quem são os países de segundo, terceiro, quarto e quinto mundo? São os países que muitas vezes foram oprimidos historicamente pelas ditaduras financiadas pelos Estados Unidos, exemplo do que aconteceu aqui na América Latina. Inclusive, essa pauta é uma outra discussão, Emilson, mas já que você perguntou... aí, viu? Mas já que você perguntou uma pergunta pertinente, ou por isso que eu não gosto, inclusive eu falei nos meus comentários, pedi até licença para utilizar a expressão primeiro mundo, por conta disso, porque quando a gente diz que A é primeiro mundo, a pergunta é quem é o segundo mundo? Quem é o terceiro mundo? E é segundo e terceiro mundo por quê? Inclusive, a sua pergunta ela é pertinente porque ela dialoga diretamente com a situação do que está acontecendo no Equador, Venezuela, Bolívia, Colômbia e vários outros países da América Latina que historicamente sempre sofreram com ditaduras militares financiadas pelos Estados Unidos, que hoje se coloca como um país de primeiro mundo. É uma outra pauta a nível de América Latina, a gente pode discutir num outro momento, mas resumindo aí e respondendo aí de maneira bem rápida aqui ao seu questionamento, Emilson. Bom, eu trouxe esse questionamento porque os Estados Unidos realmente é considerado como modelo de júri, principalmente em casos de réu, onde os promotores, juízes defendem e dão suas sentenças com uma maneira bem tranquila e uma maneira bastante interessante de interagir com o réu, seja ele primário ou não. E aí no dia 3 aconteceu algo que viralizou nas redes sociais, estou trazendo para vocês aqui. Acho que chegou aí um homem, estava recebendo a sua sentença de maneira bem intuitiva e daquele momento também interagir. A juíza tentava interagir com o réu, que não é réu primário, né? Ele já tinha considerados por outros crimes, mas ele teve um tratamento. Ele estava sendo deferido a sua sentença, que é diferente da audiência de custódia. Isso nos Estados Unidos. Isso nos Estados Unidos, início da semana. O homem avançou em cima da juíza porque ele não aguentou ver a sentença. Ele avançou foi condenado. Em cima da juíza, acabou deferindo aí, agredindo a juíza. E essa semana ele voltou novamente para ouvir a sua sentença com uma focinheira e amarrada às correntes nos braços. E aí a minha pergunta é, professor, foi além da legalidade ou não? O que é que você me diz sobre esse fato? É isso, Emilson, eu não tive conhecimento da volta dele, entendeu? Porque eu acredito que ele retornou, porque naquele momento que ele praticou aquele ato de selvageria, pulando em cima da juíza, a sentença dele foi invalidada entre aspas, no sentido do processo não ter terminado aquela audiência, e aí retornou na condição de estar mais bem algemado e os guardas estarem mais atentos a ele para que ele não cometesse o mesmo delito. Uma focinheira. Isso, usando uma focinheira. E usando de uma focinheira, que aí a pergunta é, será que esse ato da focinheira é aparado legalmente? Aí a gente teria que ter conhecimento da legislação norte-americana, né? No que diz respeito ao Código Penal, dentro do contexto qual o fato aconteceu. Mas eu acredito que o retorno dele, Emilson, é para que o processo terminasse, já que naquele momento ele cometeu aquele delito, naquela situação, mais um delito, mas possivelmente, entendeu? Acho que o destaque não é só o retorno, não, como é ele retornou, né? Correto. Como e aí a minha retornou? resposta a gente precisa ter conhecimento do Código Penal, se aquilo era permitido ou não. Eu julgo a dizer que talvez estivesse ou esteja na lei para que os Estados Unidos fizessem, porque eu acho que os Estados Unidos, se o fez, até porque os Estados Unidos não correria esse risco de fazer uma prática, o judiciário dos Estados Unidos, uma prática da ilegalidade, sendo os Estados Unidos
exemplo no sentido aí do seu arcabouço jurídico. Fala, Débora, que já tá molhada aí. Só para concluir aqui, às vezes essas decisões são tomadas, né, em salas com ar-condicionado, como a gente pôde perceber. Voltando pro Brasil, né? Débora. Com ar-condicionado, porque o coitadinho estava sentindo muito frio. Tire sua blusa, seu jaleco e coloque logo no coitadinho. Então, assim, esses magistrados, eles não vivenciam a realidade que a gente vivencia. De estar ali o dia a dia correndo risco. E é muito fácil tomar decisões dessa forma, né? Achando que o ideal é retornar, trazer essas pessoas para os seios da sociedade. E a gente é que sofre as consequências. E como eu disse, vai ser cada vez mais recorrente cenas de pessoas agindo com suas próprias mãos, resolvendo o problema ali mesmo, porque ninguém aguenta mais. As pessoas estão de saco cheio. E olha que oportunidade a gente dá, viu? Dá oportunidade para que eles legislem, para que mudem, que essas leis funcionem de fato, mas não muda. Só ninguém que assim, aguenta mais. tem que tomar cuidado, porque para quem age com as próprias mãos, a lei que não funciona para alguns pode funcionar para isso que é direito. Sim, mas é um de risco bem. que as pessoas então, estão... É um risco, como a gente comentou, quando você está fora de si, quando você não está com a razão. Mas Então, é justamente eu isso. entendo, As pessoas entendo. estão preferindo correr o risco até de pagar, né, legalmente aí agora, cometendo um crime, do que continuar vivendo da forma que está. Peraí, para eu entender, pagar legalmente cometendo um crime. Vamos lá, só para a gente Sim. entender, para não ficar isso no ar. Vamos lá. Eu cometi um crime. Aham. Eu vou pagar legalmente por esse crime. Só que, na Entendi. verdade, o meu direito ele já foi invadido. Entendi. Você entende como é que é difícil? Você age em legítima defesa. Você ter que cometer um crime para assegurar a sua integridade. Beira o abismo do desespero das pessoas. As pessoas estão desesperadas, gente. E eu tô falando aqui, não é com exagero, porque... Não, é a realidade. Você sai, você conversa com as pessoas. Olha Salvador como é que tá. As pessoas que, sobretudo, vivem nas periferias, né, Erisvaldo, não conseguem dormir uma noite de sono completa. Resumindo, é preciso a Assembleia, é preciso o nosso Congresso debater esse tipo de assunto com mais seriedade. Porque nos dias que vivenciamos hoje, claro que temos leis que foram conquistadas às duras penas, com muito suor, né? Vidas sendo ceifadas, e você não pode jogar de um lado para o outro, de um dia para o outro. Só que, na situação que vivenciamos hoje, é o grande risco que a gente corre, né? É o grande risco que a gente está correndo. E aí você vê uma preocupação com os direitos ali daquela pessoa, né? E o restante da sociedade não tem seus direitos assegurados. Mas é aí onde a gente tem que buscar que a sociedade tenha os seus direitos assegurados. Porque um erro não justifica o outro. É isso. Só que tá difícil porque a gente não enxerga esse ponto no horizonte. É por isso que é o debate da razão e da emoção, né? Correto. Muito bem. Agradecer nossa mesa aqui pela nossa conversa.